Aí depois eu gravo tudo errado e tu me xinga. Tá, mas tu segura do outro lado. Vamos pro outro lado ali pra não ser atropelado. Chegou o grande dia de atualizar o último vídeo aqui no canal. Esse daqui, ó, vou deixar o link pra vocês também. Vamos atualizar aí o vídeo de 6 meses atrás sobre trabalho na Europa, na Itália e agora neste país maravilhoso que vocês estão vendo, que a gente não está mais na Itália, né? Lembrando que este vídeo é a nossa opinião, é a nossa vivência e a gente não tá aqui para colocar verdades ou mentiras, é só a nossa simples e singela experiência do que a gente viveu e o que a gente aprendeu. Então prepare a sua pipoca que a gente vai contar tudo para vocês o que aconteceu nesses últimos meses. Então fica aqui até o final desse vídeo, te inscreve no canal, deixa o teu joinha, porque a gente faz aqui esses vídeos com todo amor e carinho para compartilhar com vocês as nossas experiências e para ajudar vocês que estão pensando em se mudar para a Europa, para a Itália, para ter uma outra visão. A gente não quer influenciar ninguém, só vai expor a nossa opinião. E a nossa experiência. Isso. Porque muita gente só mostra o lado bom e aqui a gente mostra a vida real realmente, tá? A nossa, né? É, a nossa. Então fica até o final. Sentamos aqui nos fundos do castelo, eu não sei exatamente de quem que era esse castelo. Vamos botar aqui na tela o nome do castelo para vocês. A gente queria sentar lá na frente, mas tá em obra lá na frente. Estão cortando as arvinhas. Estão podando as árvores. Então vamos sentar aqui mesmo. Bom, vamos começar pelo começo, então só recapitulando o último vídeo que a gente fez falando sobre trabalho na Itália. O Diego estava finalizando o processo de cidadania dele, eu já estava estudando, fazendo meu master na Itália. Estava começando a ter contato com o setor de carreiras da escola, que me ajudou, né? Está me ajudando a procurar trabalho. E desde lá aconteceram várias coisas. Vamos começar pela tua parte? Pode ser. Então, lá por fevereiro, mais ou menos, eu comecei a aplicar para as vagas. Quando eu recebi a definitiva da minha cidadania, eu comecei a aplicar para as vagas. Então, sempre que eu apliquei, eu sempre fui correspondido. E aí eu entrei num processo seletivo de uma empresa multinacional, uma empresa grande. Fiz um step, logo em seguida um RH, e depois de um mês, em março, mais uma entrevista com o gerente da área. Isso. E depois em abril, mais um step com o diretor da área. E aí eles sumiram da área. Tipo, me deixaram a ver navios. Por um mês e meio. E aí, na demora, eu tinha o contato da menina do RH, eu perguntei para ela como é que estava o processo e tal, aí ela me passou, depois de um mês e meio, que eles não falavam mais comigo, só que o processo todo já estava durando 3 meses e meio, que ela me passou que eles tinham optado por congelar a vaga, que no momento a empresa não estava em condições de contratar para aquele cargo. E aí entra talvez um dos nossos erros, que foi acreditar que a batalha estava ganha, que o Diego já ia conseguir essa vaga, porque era uma vaga praticamente exatamente do que ele fazia no Brasil, ele tinha indicação interna e ele já tinha feito a última etapa do processo, né, seletivo com o diretor, então a gente já acreditou que estava ganho, sabe? E quando eu finalizei a entrevista com o diretor, ele falou, agora eu vou entender com o RH como é que a gente faz para transferir para cá, porque não era na mesma cidade que a gente estava morando. Então ali para mim deu a entender que a decisão estava bem tomada. E aí eu meio que acomodei, né? Beleza, já acho que estou garantido, não apliquei mais. Continuei aplicando, mas com não tanta intensidade. A gente procurou até casa já para se mudar, mesmo sem ter a confirmação. Graças a Deus a gente não fez, né? E enquanto isso, eu continuava aplicando, fazendo várias entrevistas. Eu apliquei acho que para mais de 100 vagas, inclusive para estágios. Porque se você ainda não assistiu o vídeo anterior, assiste primeiro ele, para depois assistir esse vídeo aqui, porque ele é uma atualização, né? Esse é uma continuação daquele.
Então assiste primeiro esse daqui, tá bom? Que daí tu vai entender melhor. Mas eu não tenho uma carreira que nem o Diego tem, né? De 11 anos de engenharia. Eu mudei no meio do caminho e a minha última experiência foi como empreendedora no Brasil. Então eu sabia que ia ser mais difícil pra mim e tal, entrar de novo no mercado de trabalho. E sempre fazendo entrevistas, recebendo feedbacks muito positivos de gerentes durante a entrevista. Inclusive, uma gerente de uma multinacional falou para mim na entrevista que meu perfil era perfeito para o que eles estavam procurando e tal, e a energia dela, assim, eu senti que também tinha conseguido a vaga, que inclusive era para a mesma região da onde o Diego estava aplicando para essa. Mesma região e mais ou menos na mesma época que eu conversei e fiz a última entrevista nessa empresa. Então, por isso que a gente procurou casa, tentou já se mudar para lá para ir adiantando o processo, só que daí a gente recebeu a notícia da Lê, que 3 dias depois dela receber a notícia que ela era perfeita, ela recebeu a notícia que ela não era mais perfeita. Vai entender, né? Então aí a gente segurou o passo, aí a Lê continuou, voltou a procurar e seguimos a vida e aí depois eu descobri que a empresa estava congelando as vagas porque eles tinham decidido congelar a vaga, aguardar um tempo porque eles estão num processo de transição lá e entendo eles, não tô culpando a empresa em momento algum. Mas eles poderiam ter sido mais transparentes no processo seletivo, né? Eu acho. A partir do momento que eles tomam a decisão, eles têm que informar a pessoa que está participando do processo, né? Eles não podem deixar cozinhando. Essa é a parte ruim que a empresa fez comigo, por exemplo. Eles me cozinharam por muito tempo sem notícia nenhuma. Eu fui atrás da notícia. Bom, e aí, depois desse período, né? Depois dessa frustração, né, que a gente teve, o Di conseguiu uma entrevista na Holanda. E foi a primeira vez que a gente veio pra cá. Primeira vez. A gente veio a primeira vez pra Holanda em abril, meados de abril. Começo de abril. Que aí foi assim, também teve uma indicação de um conhecido. A empresa entrou em contato comigo. A gente fez uma primeira entrevista online com o CEO e o gerente de pesquisa. E a gente conversamos uns 40 minutos. Eles na própria entrevista eles me propuseram: vem pra cá, vem pra Holanda, a gente se conversa aqui, tu conhece a estrutura da empresa, tu conhece a gente paga as passagens, paga o hotel, faz tudo que precisa ser feito. E assim, foi uma viagem barata, porque eu viajei na semana seguinte, em 3 dias depois eu estava viajando. Eu passei para eles o orçamento, eles aprovaram o orçamento, falaram que estavam de acordo, então tu sabe como é comprar passagem com 3 dias de antecedência. Pagaram, aí a gente começou a perceber a diferença de postura de empresa. Tudo bem que a gente está falando de uma multinacional gigantesca para uma startup, enfim, mas existiu uma diferença de tratativa entre empresas. Sim. E aí eu vim pra cá nessa entrevista, foi muito boa, gostaram de mim, a gente se gostou. Só que eu não era a pessoa exata que eles estavam procurando. Eles estavam procurando uma pessoa com uma veia um pouquinho diferente da minha. E tá tudo bem E tá também. tudo bem. Eles até comentaram que no futuro, talvez, se eles abrirem uma posição mais com o meu perfil, eles vão entrar em contato de volta comigo. Mas eu gostei bastante da empresa, a gente se gostou. Só essa questão que eu não tinha os skills adequados para aquela posição naquele momento. E quando o Diego recebeu essa resposta de que infelizmente não tinha dado certo, isso já era maio. E a gente, porque eu acabei vindo com o Diego, claro, eu paguei, né, minha passagem, tudo, porque a gente pensou, cara, se de repente a gente se mudar para Holanda, era importante eu vir junto para ver se eu gostava também, pra conhecer né? a cidade, né? Porque... Isso. Então, assim, pagamos a minha passagem mesmo, não foi barato, mas eu acho que valeu muito a pena porque 20 dias depois a gente decidiu se mudar para a Holanda, tendo em vista tudo o que tinha acontecido com a gente, né? Eu desde novembro aplicando para muita vaga, fazendo entrevista, inclusive para estágio, e a gente sentia muito que na Itália as portas às vezes se fechavam porque a gente não estava morando perto da região do trabalho que a gente estava se aplicando, sabe? Então a gente sentia muita dificuldade disso, porque é uma realidade aqui na Europa a questão de alugar casa. Não é fácil alugar casa na Itália, não é fácil alugar casa na Holanda. Então a gente sentia que a gente batia muito nesse obstáculo, né? A gente estava morando na Perúdia, no centro
centro da Itália e a gente sempre estava aplicando para o norte da Itália. E as nossas aplicações não é que a gente não se adaptou à Itália, que a gente decidiu se mudar, não é porque o nosso currículo não estava bem estruturado, porque eu recebia muito suporte da minha escola na questão de estrutura, como se portar em entrevista, e o Diego acabava absorvendo isso, né? A gente construiu nossos currículos de acordo com um padrão que a escola da Lê conduziu a Lê, eu repliquei para o meu. E funciona, os currículos funcionam porque a grande maioria dos envios que a gente faz, eles são... A gente recebe uma ligação ou recebe um e-mail. Inclusive aqui na Holanda, eu tenho feito muito mais entrevistas. O Di, como é uma área muito específica, ele acaba fazendo menos, né, candidatura, porque é super específico o nicho de engenharia dele. Mas eu acabo fazendo bastante entrevistas e eu ouço muito que, o meu currículo é bom, sabe? Ele é interessante, ele chama atenção. Então a gente não conseguiu a oportunidade na Itália, não porque a gente não estava preparado, porque o currículo não estava bom, bem estruturado. Foram por mais questões externas, a gente sente, É uma sabe? somatória de condições, uma somatória de... Talvez as empresas que eu me apliquei, elas não estavam passando por um momento bom, adequado. A gente não sabe, nunca vai saber de fato o que aconteceu. Não estou aqui para julgar ninguém, só estou aqui abrindo e contando o que aconteceu e tá tudo certo, faz parte e acontece. E assim, e foi uma decisão muito difícil pra gente decidir sair da Itália, né, amor? Porque nosso plano sempre foi, desde que a gente saiu do Brasil, sempre foi ficar na Itália, morar na Itália. Nosso plano sempre foi ir para a Itália, agora ir para a Itália, né? Espera só um pouquinho que o carro da polícia está passando. Da Polizia. O nosso plano sempre foi ir para a Itália, fazer a minha cidadania na cidade que fosse, que a gente acabou escolhendo ali no centro da Itália, e depois se deslocar para o norte da Itália e fazer a vida lá. Nunca passou pela cabeça sair da Itália. Só que somatório de coisas aconteceram, a gente escutou muito de italianos e de não italianos que o mercado de trabalho da Itália está passando por dificuldades. O trabalho, sim, tem bastante trabalho, só que ele não está aquecido, sabe? Ele não tem aquele fervor que a gente sente aqui na Holanda, por exemplo, que é diferente, é outra história. Ai, Lê, mas por que vocês não fizeram qualquer trabalho simples? Trabalho simples que a gente se refere é faxina, essas coisas. Por que vocês não trabalharam com isso? A gente recebe muitos comentários aqui. Quem vem pra Itália tem que fazer esses serviços. Não, gente, ninguém tem que nada. E a nossa decisão sempre foi tentar ao máximo trabalhar com o que a gente trabalhava no Brasil. Diego como engenheiro, eu como empreendedora, agora, estou fazendo curso de marketing e vendas, então eu queria trabalhar nessa área, que são áreas que a gente tem experiência. Então essa foi a nossa decisão, desde sempre a gente lutou por isso, porque a gente não quer abrir mão disso. E tá tudo bem se as pessoas decidirem seguir o caminho de se mudar para a Itália e fazer trabalho simples. Tá tudo bem, isso vai de encontro com a estratégia de cada um. Cada Exatamente. Casal. Só que é muito pesado as pessoas comentarem, né? Tem que fazer faxina quando se muda. Não, gente, ninguém tem que nada, sabe? Enfim, cada um tem que analisar a sua condição, a sua cabeça, a sua condição financeira e tomar a decisão que acha correto tomar. Eu não tô aqui para tomar decisão por ninguém e não quero que ninguém tome decisão por mim. Exato. E assim, a gente fez várias entrevistas para multinacionais na Itália, tudo. O Diego chegou no processo final praticamente, né? Infelizmente a empresa enfrentou dificuldades e resolveu de última hora congelar a vaga dele. Depois de 8 meses, a gente tentando, a gente pensou, a gente viu a oportunidade na Holanda, a gente se apaixonou, né, quando a gente veio aqui a primeira vez, que a gente teve essa oportunidade. A gente também tem amigos aqui na Holanda e eu, em maio, quando o Diego recebeu o negativo e tal, e a gente começou a pensar na possibilidade de vir para cá, eu comecei a aplicar para cá e antes de vir para cá, eu já tinha 2 entrevistas agendadas para cargos da minha área. Aí a gente pensou, opa, sentar aqui, eu já fui chamada para entrevistas presenciais. Eu vim para cá, conheci a região aqui, falei pro Diego, olha, interessante aqui, eu gostei daqui. E compartilhando as experiências dele, eu
conseguindo mais e mais entrevistas. Só essa semana eu fiz 3, 4 entrevistas, sabe? Nessa semana que a gente tá gravando esse vídeo, a Lê fez 4 entrevistas. A gente sente que aqui as coisas estão mais aquecidas, digamos assim, né? Então foram vários fatores que fizeram a gente decidir se mudar definitivamente para cá. Se a gente tiver que fazer trabalho simples, a gente optou por fazer na Holanda em vez de fazer na Itália, por várias questões, inclusive econômicas de países, né? Quando a gente compara a Itália e a Holanda, é um fato que a Holanda é um país mais desenvolvido do que a Itália, né? Então a gente decidiu se mudar para cá, porque a gente percebeu ter mais oportunidades, tanto para mim quanto para o Diego. A gente está numa região aqui que tem muita tecnologia, que tem muito industrial, que se encaixa muito com o perfil do Diego, e também tem oportunidade para mim. Então a gente juntou todos esses pontos. E também o fato de ter amigos aqui, porque quando a gente muda de país é muito difícil tu não ter ninguém, tu não conhecer ninguém, né? Então, por vários desses motivos, a gente decidiu vir pra cá. Eu espero que vocês entendam o que a gente quer transmitir nesse vídeo, que é a nossa experiência. Eu só queria colocar mais um adendo, que quando tu tá num processo de mudança, não confie em receber uma semi-positiva numa entrevista, não confie, não se apegue. Esse eu acho que é o nosso maior aprendizado. Sim, continua aplicando. Continua aplicando, continua tentando e... Não relaxe, né? Se depois realmente confirmarem essa positiva, tu manda e-mail para todo mundo que estava em processo e cancela as entrevistas. Eu acho que esse foi nosso principal achismo, deu certo e depois a gente acabou caindo do cavalo duas vezes, né? Porque a segunda vez aqui na Holanda a gente também contou que tava certo. Mas né? pelo menos o processo da Holanda foi rapidinho. Foi rápido. Isso é outra coisa que a gente percebeu, né? Na Itália tudo demora mais do que na Holanda. Não que na Holanda não demore, né? Comparado com o Brasil, digamos assim. Mas o teu processo seletivo levou 3 meses e meio, isso porque tu teve que ir atrás, né? Sim, senão eu devia estar até hoje esperando a resposta. Eu também. Sempre, às vezes demorava. Algumas não demoravam até. Mas aqui na Holanda é tudo muito rápido. Eu faço entrevista num dia, amanhã, depois a gente já te responde. Então é tudo muito mais rápido. Não assim, tipo, de um dia para o outro, demora um pouquinho os processos, né? Mas a sensação que dá é que são mais decididos, mais focados no que querem. Eles são mais objetivos. Quer dizer, quando eles abrem uma vaga, eles têm certeza do que eles querem fazer. Diferente não diria que é diferente, quer dizer, é diferente da Itália, porque as vagas da Itália a gente percebeu que tem muita vaga que é fantasma, que eles deixam somente para ir coletando currículo. Se eles acharam uma pessoa, eles contratam essa pessoa e deixam a vaga aberta de novo para continuar coletando o currículo. Algumas vagas são assim, outras não. A gente não soube identificar, mas muitas das vagas a gente percebeu que isso acontece, principalmente para a tua área. Sim. As vagas ficam lá abertas para sempre e eles vão coletando currículo. Se achar alguém que interessa, eles chamam. Se não, eles continuam coletando currículo e... Inclusive, eu me candidatei para vagas de marketing, tipo júnior, básico. Na região que a gente estava morando, nunca recebi respostas. Então, isso é um pouco triste, porque a gente chegava um momento que a gente ia se candidatar e a gente pensava, mas será que essa vaga existe mesmo? Né? Então, esse é o... Gente, desculpa se tiver ouvindo barulhinho aqui, eles estão botando lampadinhas aqui, olha, mostra, lampadinhas. Lampadinhas, não sei se vai aparecer. Um dia a gente passa a noite aqui pra filmar lampadinha. Se tu gostou, se tu curtiu, dá um joinha pra nós ali, se inscreve se não é inscrito. Se tu conhece alguém que está planejando vir para a Europa, se mudando para a Itália para fazer cidadania, a gente tem vários vídeos aqui de quando a gente estava morando na Itália sobre a cidadania do Diego, a gente contou detalhes, custo de vida e tal que a gente tinha lá na região de Perugia. Compartilha esse vídeo também, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sentado aqui no banquinho também, só que com um castelo de fundo, algumas pessoas passando. Logo sai mais vídeos sobre Holanda, sobre curiosidades e coisas que tem aqui para fazer e não tem para fazer, diferenças Itália e Holanda. Inclusive o próximo vídeo a gente poderia fazer, né? Comparando diferenças culturais, assim, que a gente sentiu as primeiras impressões da Holanda comparado com a Itália. O que vocês acham? Bota aqui nos comentários pra gente e deixa também outras sugestões de vídeos que vocês querem que a gente mostre aqui da Holanda. Tá bom, gente? Feito. É isso? Feito. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!